Vamos falar com o goleiro Danley. Alô, Danley, como é que vai? Grande keeper do Grêmio Futebol Porto Alegrense, você tá bom? Ô, Milton, como é que tá? Que prazer falar contigo de novo, meu amigo. Então, rapaz, uma vez por ano a gente fala, porque você não pode ser esquecido, Danley. Oh, obrigado. Você tá falando de Porto Alegre, tchê? Sim, hoje eu tô em Porto Alegre. Tô aqui agora, aqui com a minha família, aqui com as gurias, como se diz. Isso, e como é que vai a deputança? Tamo aí, né, brigando. Sabe como é que é a correria, não tem jeito. A coisa tá enroscada lá, hein? Não, mas vai aos poucos, vai cada vez melhorar mais, fica tranquilo. Eu acho que esse nosso presidente aí, da forma dele, mas o importante é que o Brasil cresça, né, volte ter emprego, sabe como é que é? Vamos trabalhar para que a gente possa fazer que as coisas comecem a andar, o pessoal comece a investir mais no país de novo, isso aí que vai acontecer. Essa é a nossa luta, nosso trabalho. No emprego a coisa tá melhorando, né? Já, mas eu acho que também vai começar a vir bastante investimento para o país também, aos poucos. Agora, e a tua visão aí desse petróleo derramado, hein? Mas que coisa impressionante, hein? Hoje o Bahia vai jogar com a camisa, com um borrão preto ali, como protesto em relação àquilo que está acontecendo lá no Nordeste, na Bahia também, é claro. Como é que é a tua visão isso aí? Quem fez isso é um verdadeiro gênio, um gênio do mal, porque foi muito bem feito, né, Danley? Pois tá muita coisa sem ser explicada, é difícil saber, mas deixa o pessoal investigar, vamos ver exatamente o que é, de onde veio, ou qual foi, se foi algo feito premeditado, ou aconteceu, né? Mas o mais importante agora é que o nosso governo ele haja de forma rápida, que não está acontecendo, né? Para poder conter isso, para que as coisas possam, quanto antes, voltarem ao normal. Ao normal não vai voltar porque, né, qualquer questão ambiental sempre é bem complicada, mas eu acho que o nosso governo tem que agir um pouquinho mais rápido para as coisas, o quanto antes, sejam amenizadas. E investigar muito e punir. Né, punir quem fez isso, porque é um crime, um crime muito, muito grave o que aconteceu. Depois da Amazônia, agora os mares brasileiros. A coisa está realmente complicada. Agora, o goleiro Danley, você é deputado federal há quantos anos e qual é que é o teu partido? Eu sou do PSD e estou começando o meu terceiro mandato. Valeu a pena? Você gostou disso? Olha, o que eu falo para todo mundo sempre, a minha vida é o esporte, é o futebol. Isso aí é uma coisa que é fora de cogitação, né? E isso não vai mudar, está no meu sangue. É algo que eu amo e que eu vou estar sempre por perto. Né? Eu tive essa vontade de sair um pouco do futebol, devido ao que aconteceu lá no Brasil de Pelotas. Eu quis dar quer dar uma fugida do meio. E vi que tinha capacidade de fazer alguma coisa pelo esporte, alguma coisa pela educação, e é o que eu trabalho, Milton. Eu não tento inventar, não tento ser quem eu não sou, não tento mudar meu foco. A minha vida é o esporte, eu vou trabalhar. Muito a gente conseguiu fazer nesses 2 mandatos aí em favor do esporte, questões importantes, por exemplo, agora tentar aumentar um pouco mais a verba para o governo para investir mais ainda no esporte, não só no esporte de alto rendimento, né, mas sim ali na base, no início, iniciação, a meninada que começa na escola. Então, é tentar mostrar para as pessoas que elas consigam ver que o esporte é um grande aliado. E aí eu te digo, é um grande aliado para a educação, mas não só para isso, é um grande aliado para a saúde, né? Que cada real investido no esporte é 3,7, eu acho, ou agora até está aumentando, que tu deixa de usar e gastar na saúde. Então, a gente tenta, né, brigar e lutar. Enquanto eu puder fazer isso, meu amigo, eu vou tentar lutar. A hora que eu sentir que eu não estou mais fazendo a diferença em relação a isso, aí já volto para o meu meio, né, e inclusive agora, nesses próximos 2 anos, a minha ideia é fazer todos os cursos que eu consiga fazer junto, curso de treinador, de gestão esportiva, porque eu gosto de estar sempre por dentro, atualizado, porque daqui a pouco, cara, olha, se não dá mais certo, não estou mais conseguindo fazer nada, eu volto para aquilo que
foi a minha vida inteira e não tenho problema nenhum, né? Ainda sou novo, tenho muita coisa ainda que aprender. Depois de 22, 23 anos no esporte como atleta, a experiência que a gente adquire, o conhecimento, isso aí nunca é esquecido, nunca é deixar de lado. Quantos anos você tem? Estou com 46. Oh, mas só, pô, você não fica velho? Tu também não, meu amigo. Eu tenho 68, rapaz. 50 anos e tá com 25 a recém? 50 de profissão e 25 aí de idade, como é que consegue? É que você tá na área há tanto tempo, parabéns, só 47. Agora, você citou uma passando aí, a tragédia de Pelotas, eu sei do que se trata, mas eu queria que você falasse. Não, é que eu sempre digo, infelizmente, eu estava no ônibus aquele que acabou caindo como diz o gaúcho, numa perambeira lá, e capotou. Tivemos a infelicidade também de ter, nessa tragédia, de ter colegas nossos que faleceram, né, e ter vivido aquilo, ter passado por aquilo, todo aquele momento me fez querer dar um tempo do futebol, né? Uma tragédia como aquela, todos aqueles atletas, todos que estavam no ônibus, que sobreviveram, todos acabaram parando com o futebol, tiveram que parar, né? Não tiveram capacidade mais nem física para poder jogar, né? Então, isso aí mexe bastante com a gente, meu amigo. E eu preciso dar um tempo, sair um pouco, sabe, olhar de fora isso, porque não sei, muda muito a perspectiva da vida da gente. Então eu tô dando esse tempo. Acho que escolhi algo que, né, se a gente for sério e correto, a gente pode ajudar bastante, sim. Diferente do que falam, que é todo mundo igual, que político é isso, que é aquilo. Eu acho que as pessoas é que têm que ter um pouco mais de consciência e saber em quem estão colocando lá, né? Eu acho que não adianta depois reclamar do político, né? Porque ele não vai para lá por vontade própria, vai para lá por vontade das pessoas. Então, já hoje me sinto bem mais tranquilo em relação a poder voltar ao futebol. Estou estudando bastante, estudo muito tudo que eu posso sobre futebol. Estou tendo aí experiências por participar praticamente toda semana. Tem audiências públicas, questões relacionadas a futebol. Na comissão do esporte, eu sempre estive nessa comissão desde o meu primeiro dia lá, e a gente aprende muita coisa, principalmente de administração, né? De como administrar certo ou errado, né? As coisas certas e erradas que acontecem, e a gente vê que tem muita coisa aí que no futebol ainda no nosso país é um pouco amador. As pessoas tratam muito tipo um dia depois do outro, não tem muito planejamento, muita coisa importante que deveria acontecer ainda não acontece, que acontece em todo mundo. Mas para mim está sendo bom, porque estão sendo experiências ótimas. Eu estou tendo aí uma bagagem, tirando o que eu sabia de dentro de campo, né? A questão de gestão, a questão administrativa, que às vezes nem eu sabia que era tão complexo e envolvia tanta coisa. E olha, você falou bem, essa história de você ficar falando, todo político é ladrão. Não, tem político bom também. Pode ser minoria, mas tem. Ah, mas todo cartola é ladrão, não presta. Não, tem cartola bom. Pegando um só para citar um exemplo aí do Rio Grande do Sul, André Koff. Oxalá todo cartola brasileira fosse andar Koff. E outra bobagem, Pelotas que você citou é terra de gay, Campinas é terra de gay. Tem gay lá, tem gay aqui, tem muito mais em São Paulo. Tem muito mais em Salvador, tem muito mais no Rio de Janeiro. E daí? Tem mais dentista também em São Paulo, tem mais empresário em São Paulo. É tudo uma questão de tamanho da cidade. Esse negócio que fazem com Campinas e Pelotas nesses anos todos é uma profunda sacanagem. E essa história também que todo político não presta e que todo cartola não presta. Não é assim, não pode generalizar, né, Odanley? Não, eu acho uma coisa que eu consegui ver e a gente vai no dia a dia aprendendo. A média, assim, ó, tu pega qualquer profissão. Vamos pegar a minha, a tua profissão aí. Não é 100% dos repórteres que são bons. Claro. É óbvio. Como também não é 100% de nada. Não existe nada que é 100% bom ou 100% ruim. Eu acho que é da vida. Garçom, 100% deles são bons? Não.
arquitetos 100% são bons? Não. Entende? É a mesma coisa. Acho que você tem que usar, não digo que o mesmo percentual, mas a diferença é que com os políticos a gente tem a opção a cada 4 anos de mudar, de trocar. Pelo menos isso, né? E aí a gente tem que ter essa consciência de que, olha, peraí, mas eu sou só um, meu voto não vale. Vale. O voto de todo cidadão brasileiro é importante, né? Porque pode mudar o rumo do país, pode mudar as coisas, tanto que agora, no voto, mudaram um grupo que estava há 14, 15, 16 anos no poder no país. Se é melhor ou pior, aí cada um tira as suas conclusões. Não estou falando disso, mas estou falando que a gente pode a 4 anos mudar, né? Então, eu acho que é mais ou menos na mesma situação que qualquer outro. Tem pessoas boas e ruins em qualquer lugar. Isso mesmo. E eu falei do André Koff, Fábio André Koff, o cara que Esse nasceu... é o melhor de todos, né, Então, nasceu em Erechim, terra do Zé Ferreira Neto, viu? Porque eu brinco que o Neto nasceu em Erechim, que eu sou cidadão de Erechim e sou cidadão de Alegrete também, terra do João Saldanha. E o Neto fala, você é de Erechim mesmo, Neto? Ele corre de Erechim porque ele pensa que Erechim tem a mesma fama injusta de Pelotas. Esse Neto é um bobão. Mas olha aqui, ó, botei uma foto dele na internet hoje, o Neto no Carandiru, cara, no auge da carreira dele, 1990, ele foi lá no meio dos presidiários, mais de 1.000, 2.000, ele no meio lá pra alegrar a turma. Esse é o Neto, viu? A turma só vê o lado ruim, viu, Darley? Mas, cara, eu acho o Neto um fenômeno, cara. É um cara nota 10, é um cara autêntico, um cara sério. Ele não tem medo de falar o que ele pensa. É um cara que tem um conhecimento fora do comum de futebol. E o mais importante, né, que batia mal na bola, só isso. Não sabia o que fazer quando estava com a bola no pé. Bola parada, então... Eu tô para ver, olha, e digo, ó, não joguei com ele, só contra, mas ele e o Marcelinho Carioca, meu Deus do céu, era um Deus da cura, cada bola parada que dá, porque eu sou meio de campo. Aquela Copa do Brasil, que teve um pau aqui, eu discuti com o André Koff, ele me deu uma lição de moral, porque eu comecei a discutir com ele, primeiro jogo, o teu Grêmio com o Corinthians aqui em São Paulo, e aí eu discutindo com ele no terceiro tempo, foi brabo o negócio, porque ele reclamando da arbitragem, eu peguei e falei, para de chorar, o senhor é chorão, e a voz dele foi sumindo. Aí eu peguei e falei, não vou discutir mais com o senhor, porque o senhor não tem razão e o senhor já está perdendo a voz, eu sou um menino irresponsável, eu tô com câncer de garganta, eu não tô sem voz para falar com você, por falar com você, não. Darley, foi a maior vergonha que eu passei na minha vida, mas depois eu pedi 1000 vezes desculpas para ele, inclusive pessoalmente em 2, 3 vezes que a gente se encontrou em São Paulo. Não, mas ele é um cara, assim, ele é um cara fenomenal, como pessoa e tudo. Bom, tu conheceu ele também tão bem quanto eu, né? Eu não preciso nem falar. Ele lançou o livro dele, o primeiro livro, e mandou para mim. O que esse cara conseguiu fazer pelo futebol, no Clube dos 13, a mudança que hoje os clubes ganham muito dinheiro, muito menos que podem, né? Pegar o mundo inteiro, muito menos que pode, mas muito mais que um dia imaginaram ganhar, e foi um trabalho que ele ficou à frente, que lutou. Então, quer dizer, o que esse cara fez pelo futebol brasileiro, fora do comum, e eu tive a sorte, eu digo sorte mesmo, e a honra de praticamente boa parte dele como presidente do Grêmio, eu era atleta dele, né? Quer dizer, dos 8, 2, 3 mandatos dele, que eu peguei, eu pude participar do lado, ver o trabalho dele, ver o que ele fazia. E, isso aí para mim, quer dizer, tem algumas coisas na vida que não tem nada, tu pode estudar a vida inteira sobre a questão, mas tu viver ao lado de pessoas com esse conhecimento do futebol, isso aí é para poucos. E nasceu em Erechim, ele jogou até no Gol lá em Erechim, no Atlântico, futebol de salão, coisa parecida. Agora, escuta, olhar aqui no Google e olhar também no meu Que Fim Levou, onde o senhor está, com a sua história também, não vale. Eu gosto de fazer as coisas de cabeça. Aquele gol do Marcelinho, naquela decisão nervosíssima de Corinthians e Grêmio, o gol do Marcelinho no velho Olímpico, foi em você? Foi o de 95? Isso. Foi, claro. Foi sim. A gente já tinha perdido o primeiro jogo, precisava ganhar, estava na fase final, tipo o Grêmio está hoje agora na fase final de Libertadores, fase importante, acho que eram as oitavas, ia começar as oitavas já. E foi um chute fora da área, né? Ele era bom demais. Não, cara, se deixar o cara dominar
pô, que pegava, dava aquela dominadinha, jogava pra frente um pouquinho e olhava pro gol, meu amigo. Tá louco, vai dizer, bom, agora vou ter que esperar, ver em qual ângulo ele vai pôr essa bola, né? Mas não foi rasteiro aquele gol? Eu acho que foi, mas acho que foi dentro da área, eu não me lembro bem. Foi nesse jogo da final, acho que foi de dentro da área o chute. Ah, é? A bola caiu por atrás do nosso lateral e ele dominou e chutou. Eu acho que foi isso aí, eu não tenho certeza. É que quando a gente perde, a gente tem que esquecer, né? Escuta aqui. Perde, tem que esquecer. Agora, ô Darley, voltando a Pelotas, você falou da tragédia. Rapaz, eu não sabia que você estava naquele ônibus, porque aquele jogador estrangeiro, se não me engano, Demilar, né, o nome dele? O Milar. Ele faleceu. O maior jogador da história do clube até hoje. Então, a comoção em Pelotas, cidade muito culta. O Brasil de Pelotas tem uma das torcidas mais aguerridas. O Ricardo Eugênio Boixá, que está no céu, ele era torcedor do Brasil de Pelotas. A torcida chavante é uma das coisas mais incríveis do futebol brasileiro. E olha que é um time que não tem expressão nacional. E o Pelotas perdeu aquele jogo, teve aquele acidente lamentável, e eu não sabia que você estava no ônibus. Aquilo foi, isso, entenda bem, em termos de dor não tem como medir, mas foi pelo número de vítimas, foi mini voo da Chapecoense. A tragédia da Chapecoense foi a tragédia também de Pelotas. E eu não sabia que você estava no ônibus. E quantos morreram? Foram 2 atletas, mais o treinador de goleiro, que era um cara excepcional, um menino novo, terminando pós-graduação de educação física, uma menininha de 3 anos de idade, sabe, assim, um cara que estava no começo da vida. O maior atleta da história do clube até hoje, que é o Milar, né, o maior atleta por número, não é o maior atleta porque pelo que aconteceu. Não, ele já era o maior atleta da história do clube naquele momento, né? Outro que faleceu, que foi o zagueiro Regis, que também era prata da casa, que os atletas com maior identificação com o clube acabaram tendo essa tragédia. E óbvio, não dá para se comparar com o que aconteceu com a Chapecoense, até porque uma foi um acidente de avião e outro de ônibus, né? A gente sabe que avião é com certeza algo, né? Um milagre é alguém ficar vivo, né, no caso, mas foi uma tragédia do mesmo tipo. A cidade ficou comovida, a cidade ficou realmente arrasada, né? Apesar de ter 2 clubes lá, o Brasil e o Pelotas, e serem muito fortes, todo mundo se uniu. O clube demorou depois disso 5 anos para se reerguer, e era natural por tudo que aconteceu, né? E foi realmente uma tragédia que acho que de ônibus uma das piores, se não a pior tragédia do futebol brasileiro. E é um povo muito culto, muito politizado, como normalmente o gaúcho, né? E lá em Pelotas não tem esse negócio de eu sou Grêmio, eu sou Inter, não. Lá o cara é Brasil, é Pelotas, velho. Isso é bonito. Podem torcer um pouco mais assim, ó, nós do Pega pra Capar, meu amigo, eles lotam estádios, são fervorosos. Olha, é uma torcida realmente muito, muito, muito apaixonada. Mas por falar em Pega pra Capar, aí encerrando e agradecendo muito a sua habitual atenção, afinal em programa meu de televisão o senhor já tocou até piano, né, meu amigo? Comigo não tem essa, tia. A gente vamos, você vai fazer o show, vamos fazer o show. Aí o Leão técnico ficou bravo com você? O homem ficou, o que tu tá indo lá fazer isso? Tu é jogador de futebol. Não é pianista. Eu disse, mas professor, é meu hobby, é brincadeira, eu gosto de fazer, qual é o problema? Mas ele disse, mas como é que deixa o Milton Neves fazer isso contigo? Eu digo, professor, desculpa, mas agora já foi, não adianta mais brigar. É que eu tava brigado com ele na época. Foi por isso. Ô Darley, quanto é que vai ser o teu Grêmio contra o Flamengo, que é o melhor time do Brasil? Olha, se continuar como está, no sentido de o Flamengo ter perdido 3 atletas, esses atletas não puderem jogar, e o Grêmio com o time completo, eu acredito que tenha capacidade de conseguir um bom resultado. Eu estou jogando aí com todo mundo, Milton, eu sei que vai dizer que eu sou louco. 2-1 pro Grêmio.
Ué, louco por quê, pô? É um jogo, pô, perfeitamente um resultado que pode acontecer. Mas muita gente diz, tu tá louco. Eu digo, não, eu acredito, é verdade, é o que eu acredito. O Grêmio é um time que joga fora muito bem, tão bem quanto joga em casa. Em casa eu fui no jogo, foi muito mal. O Flamengo deu um baile no Grêmio, tá? Principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo já equilibrou. Mas a questão é agora, o Flamengo com 60, 70 mil torcedores, então, fica aquela pressão. Sei que os jogadores são experientes e tudo mais, mas eu acho que o Grêmio pode se aproveitar disso. Se o Flamengo perder esses 3 atletas importantíssimos, como pode perder, que é o Arrascaeta e os 2 laterais, e o Grêmio voltando o Maicon titular, jogando todos os atletas ali, voltando o Jean-Pierre, pode até nem jogar, mas só por ficar à disposição já dá uma perspectiva diferente até para o jogo. O Grêmio tem plenas condições, até pela experiência que tem esses atletas de terem ganho já uma Libertadores, né? Que já muda um pouco também nesse momento, que é outro jogo. É juiz, normalmente juiz que apita de forma diferente que os brasileiros, isso faz com que o jogo seja diferente. Libertadores, a pressão é outra. Então, eu acho que vai ser um bom jogo. Acho que o Grêmio tem capacidade de conseguir vitória, não é nem um empate com gols para poder passar, mas tem capacidade da vitória e eu estou aí colocando 2-1 para o Grêmio. E você falou bem, o Grêmio até uma grande decisão, Flamengo e Grêmio, 82 no Brasileiro, o primeiro jogo lá no Maracanã, estava 1-0 para o Grêmio, gol de Tonho. O Tonho fez 1-0, aí o Zico me faz um gol no Leão, que foi um dos gols antológicos, 1-1. Aí depois na volta no Olímpico, aí o jogo tava encrencado lá e tal, e pra mim até outro dia era certeza que o Andrade enfiou a mão na bola na pequena área e o juiz não deu. Mas o Mauro César Pereira, nosso comentarista aqui, o certeiro, me arrumou uma foto em que a luva preta, não era a mão preta, negra do Andrade que segurou a bola ali, foi exatamente a luva do Raul. Você lembra disso? É verdade, eu me lembro muito do nosso, né? 97, Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio, primeiro jogo também no Olímpico, a final, foi 0-0 o jogo, o Flamengo jogou muito melhor que nós, tanto jogou melhor que eu acabei sendo melhor em campo, porque nós tivemos o Dinho expulso no início do jogo, que deu uma chegadinha aquela do Dinho lá, simples no Sávio. Nós ficamos com 1 a menos e o Flamengo foi melhor e a gente segurou o 0-0 em Porto Alegre. Com Romário, Sávio, o time do Flamengo era muito bom. Tinha o Lúcio, lembra o Lúcio, o que era do Goiás? Tinha um ponta à direita negro, jogou no Santos. Isso. Baita time. Não tinha o Edmundo também? Não, o Edmundo já tinha saído, foi 1 ano depois ele sair. Porque Sávio, Edmundo e Romário. Porque esse ataque era considerado o melhor do mundo e não deu certo. Tinha vindo do Goiás, lembro os 2 principais jogadores do Goiás de 95, que levaram o Goiás até a semifinal do Brasileiro, contra nós, inclusive. Então eles estavam com um baita time. E aí, no segundo jogo, quanto foi? 2-2 deu o Grêmio campeão pelo gol fora, questão do gol fora, né, que tem na Copa do Brasil. Foi 0-0 em Porto Alegre, 2-2 lá. E quem foi o teu técnico? O João Antônio e o segundo do Carlos Miguel. O João Antônio era um rapaz esguio e tal, meio careca, negro, bom jogador. Jogou no lugar do Dinho. Então, o Dinho lá do Sergipe, batia até na mãe, viu? Gostava do Dinho. Meu Deus. Vocês acham que ele só batia no jogo, né? No treino ele era igual, viu? Ele mora aí ainda, né? Ficou por aí. Mora. Tá, a gente encontra bastante em Quem era o técnico em 97 mesmo, do Grêmio? Era o Evaristo. Evaristo de Macedo, foi campeão em 88 com o Bahia. Isso mesmo. Pois. Grande pessoa também. Evaristo de Macedo. Esse não jogou Copa do Mundo, um pecado. Tinha que ter disputado umas 3 Copas. E é um dos poucos que jogou tanto em Real Madrid quanto em Barcelona e é ovacionado nos 2. Verdade. Isso é uma coisa que pouca gente consegue na história. O Darley, você está muito articulado, mas com a política e a tribuna, você ficou mais articulado ainda. Você fala ao microfone, no rádio, na principal rádio do Brasil aqui, você fala como se você estivesse batendo um papo aí numa churrascaria legítima do Rio Grande do Sul. Não, mas é que é muito fácil, né? Quando tem um bom entrevistador que faz as perguntas certas, fica fácil para nós, né, meu amigo? Então não tem, né? Quem faz a pauta não sou eu. Agora, então... vamos ver se você conhece alguma coisa do Rio Grande do Sul. Qual é o time que jogava com Arlindo, Altamira, Ayrton, Áureo e Ortúnio, Cléo e Sérgio Lopes, João Saverino, Paulo Mundo, Milton e Vieira?
Pô, esse Grêmio aí é bom, hein? Técnico Froner. Pô, é de 70, não? Não, 63. 63. 63. Aí a defesa, todo mundo com A. Os dois goleiros, Arlindo e Alberto, os dois já faleceram. Arlindo ou Alberto, Altemir, que morreu outro dia em Curitiba. Ayrton Pavilhão, melhor back central do mundo de todos os tempos. Áureo e Artunho, porque a turma falava Artunho porque era Ortunho. Então, pra ficar tudo com A, veio do Vasco. É isso aí. Então vou dizer uma melhor, viu? Meu pai, desde pequeno, acho que ele já tinha comprado. Acho que ele sabia que ia ter um filho homem. Eu tinha esse time. Não, eu tinha um time, acho que foi um pouco pra frente, que tinha Iura também já. O Iura que trabalha com dentadura hoje. Isso. Eu tinha o futebol de botão desse time, homem. Meu Deus do céu. Eu também não sou tão novo, viu? Mas o Iura tá feio, hein? Eu botei uma foto dele outro dia no terceiro tempo da Band. Porque por que o tempo não escangaia? A gente vai ficando velho. Você que é meio Alain Delon, parece que ainda tá bem, né? Não, mas eu encontro o Iura direto. Ele tá cuidando agora também junto aí do futebol feminino do Grêmio. É um cara que tá sempre ali à disposição do clube, ajudando o clube, que é um cara que tá... E olha... Apesar da idade, o homem tá ainda com uma saúde. Não, o joelho não deixa andar mais direito, mas tá com saúde, o homem. Ô, Darley, muito obrigado, viu? Que você continue na política ou que você volte pro futebol, mas tudo de bom pra você, tá? Obrigado, meu amigo. Um prazer enorme falar contigo de novo. Rapaz, esse Darley é um bom papo, viu, rapaz? Eu lembro de um jogo também do Grêmio Juniores, decisão aqui da Taça São Paulo de Futebol Júnior. E o Darley estava começando carreira, foi no Pacaembu esse jogo, a Portuguesa arrebentou com o Grêmio, rapaz, o Denner, o Simval, foi um jogo impressionante do time da Portuguesa aqui. O deputado federal, presidente da Portuguesa, esqueci o nome dele aqui, que vergonha, de vez em quando eu encontro com ele por aí, e ele mordia o alambrado nesse jogo, mordia o alambrado de emoção. Como é que chama, defensor dos aposentados aí? Vem cá, celular, vamos, aperta aqui o nome do homem, e que inclusive os celulares, os aposentados sempre, ele já é deputado há 350 anos, o ex-presidente da Portuguesa, na época em que a Portuguesa goleou o Grêmio com o Darley no gol, e o Denner arrebentando, mas arrebentando mesmo, viu? Arnaldo Faria de Sá, olha aqui, na hora, velho, eu te falar, viu? Doutor Laércio Benco Lopes, o maior palmeirense do mundo, que agora está trabalhando em Brasília, lá no governo. Doutor Laércio Benco Lopes, Arnaldo Faria de Sá, me deu tilt aqui, Obrigado, Laércio, tá bonita a tua peruca, hein?